Dose de Saúde, a sua pílula de informação do Grupo Santa Casa BH. Oi, tudo bem com você? Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo a mais uma edição do Dose de Saúde, a sua pílula de informação, saúde e bem-estar do Grupo Santa Casa BH. Dose de Saúde. E você, já ouviu as nossas outras edições? Ainda não? Procure pelo Dose de Saúde nas principais plataformas digitais, como YouTube e Spotify, para ouvir os outros programas e se manter muito bem informado. Siga o Grupo Santa Casa BH nas redes sociais, @SantaCasaBH. Eu sou a jornalista Tabata Polini, da Globo Minas, e fui gentilmente convidada pelo Grupo Santa Casa BH para apresentar esta edição do podcast Dose de Saúde. Dose de Saúde. Nós vivemos, infelizmente, em um país racista. Você já parou para pensar na quantidade de pessoas que sofrem violências diversas todo santo dia apenas por serem negras? Já também parou para refletir que boa parte da nossa cultura tem origem no continente africano? Ou já reparou que algumas palavras e expressões que a gente usa de forma tão normal no nosso dia a dia reforçam o preconceito? Nós estamos em um país onde o racismo estrutural ainda é forte e é justamente por causa desse cenário que a gente convida para um bate-papo onde a gente vai propor atitudes antirracistas. Por isso, nessa edição de número 19 do podcast Dose de Saúde, nós vamos celebrar o dia 20 de novembro, Dia Nacional da Consciência Negra, uma data importante para a gente refletir, conscientizar e tentar com as nossas atitudes promover cada vez mais a igualdade social e combater o racismo, que a gente sabe que ainda atua fortemente em todas as camadas da sociedade. E para bater esse papo comigo, a gente convidou a psicóloga Tânia Márcia Barbosa. Muito obrigada, Tânia. Tudo bem com você? Obrigada, Tabata. É um prazer estar aqui. Está tudo bem comigo, sim. Também vai completar o nosso time nessa edição do Dose de Saúde, a assistente administrativa da Superintendência Jurídica, Governança e Gestão de Riscos do Grupo Santa Casa BH, Evelyn Silva. Evelyn faz parte do time Santa Casa, então vai estar aqui honrando a gente com a sua presença, né, Evelyn? Isso, obrigada. De nada, é um prazer estar aqui com vocês, para poder falar sobre esse tema tão importante. Dose de Saúde, a sua pílula de informação do Grupo Santa Casa BH. O Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro, foi instituído oficialmente pela Lei nº 12.519, de 10 de novembro de 2011. A data faz referência à morte de Zumbi, o então líder do Quilombo dos Palmares, situado entre os estados de Alagoas e Pernambuco, na região nordeste do Brasil. Zumbi foi morto em 1695. A data de sua morte, descoberta por historiadores no início da década de 1970, motivou membros do Movimento Negro Unificado contra a Discriminação Racial, em um congresso realizado em São Paulo, no ano de 1978, a elegerem a figura de Zumbi como símbolo da luta e resistência dos negros escravizados no Brasil, bem como da luta por direitos que os afro-brasileiros reivindicam. Com isso, o 20 de novembro tornou-se a data para celebrar e relembrar a luta dos negros contra a opressão no Brasil. Por essa razão, o 13 de maio, data em que a abolição da escravatura aconteceu, foi deixado de escanteio. O argumento utilizado é que o 13 de maio representa uma falsa liberdade, uma vez que, após a Lei Áurea, os negros foram entregues à própria sorte e ficaram sem nenhum tipo de assistência do poder público. Além das questões que envolvem Zumbi e o Quilombo dos Palmares, o Dia da Consciência Negra é uma data significativa por trazer à luz questões importantes sobre a valorização da cultura negra e a importância de propor práticas antirracistas no dia a dia. É uma data que relembra a luta dos africanos escravizados no passado e que reforça a importância da realização de novas lutas para tornar a nossa sociedade mais justa e menos desigual. O Dia da Consciência Negra é importante para relembrarmos que a sociedade brasileira foi construída por meio da escravidão. Por mais que melhorias e mudanças tenham acontecido, a falta de oportunidades para a população negra, o racismo presente nos detalhes do cotidiano e as tentativas de apagamento de cultura africana evidenciam que ainda existe um longo caminho a ser trilhado. Dose de Saúde. A cada 23 minutos, um jovem negro
é assassinado no Brasil. Esse dado parece até mentira e é assustador, então é por isso que a gente escolhe começar o nosso Dose de Saúde com essa informação, justamente para propor em você essa reflexão da importância da gente assumir uma postura antirracista. Esses dados são do Mapa da Violência da Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais. Esse estudo calculou os impactos de mortes violentas na expectativa de vidas de negros e não negros, com base no Sistema de Informações sobre Mortalidade e no último censo demográfico do IBGE. A gente sabe que o racismo adoece, interfere na saúde mental e mata o povo preto em vários sentidos. E esse estudo deixa isso muito claro para a gente. Por isso é que eu quero saber das vivências das nossas convidadas, Tânia e Evelyn, em relação a tudo isso que a gente, pessoas negras, sofre diariamente nesse país. Então, vou começar aqui com a psicóloga Tânia. De que forma, Tânia, que o racismo atinge ou já atingiu você ao longo da sua vida? Olha, Tabata, olha, pessoal, se eu for descrever todas as vezes em que eu sofri o racismo, a gente ia ficar aqui até amanhã conversando. Mas eu só fui identificar esse racismo há pouco tempo. Numa dessas reuniões familiares, onde estamos família, amigos, negros e não negros, a minha sobrinha disse que descobriu o racismo aos 5 anos. E eu fui refletir sobre isso, quando foi que eu tinha, para mim, eu percebi que era racista, e eu observei que era normal. Eu fui educada que, por ser negra, eu sou diferente, eu sou menos, tenho menos valor, e não poderia me misturar com as pessoas não negras. E aí, várias situações de racismo que eu presenciei, eu tinha aquilo como normal. E aí eu fui vendo ao longo do tempo que não é normal. Eu sempre fui muito ativista e não sou de aceitar as coisas porque tem que ser assim. E fui descobrindo, até chegar onde eu estou hoje. Então, assim, como profissional, uma situação que eu lembro que eu acho engraçada. Tem algumas coisas que são bem engraçadas. E meu consultório era no prédio, no Santo Agostinho, eu chegando para trabalhar à tarde, era mais ou menos horário de almoço, então estava na portaria, o porteiro, o zelador, a faxineira, e só tinha um elevador funcionando. E aí tinha umas 3 pessoas na frente, eu parei, cheguei na fila, aí os 3 falaram, boa tarde, doutora. E tinha uma senhora na minha frente, que ela olhou para trás e me olhou de cima e embaixo. Eu sorri, cumprimentei, que eu sou muito de conversar com todo mundo. Entramos no elevador e até eu descer, ela ficava me olhando de cima e embaixo. Eu não sei, eu acho que ela ficou procurando quem em mim que podia justificar eu ser chamada de doutora. Hoje eu penso nisso e eu acho graça dessa situação. Na verdade, Tânia, é muito interessante você falar sobre essa questão de descobrir o racismo que você sofreu durante a vida inteira, porque esse processo do racismo estrutural aqui no Brasil, ele é tão violento, ele é tão perverso, que até a gente que é vítima, muitas vezes foi ensinado a normalizar, a entender como se aquilo ali não fosse nenhum problema, né? E eu queria saber da Evelyn, se com você também foi assim, Evelyn, ou essas situações você já conseguiu detectar, porque você é de uma outra geração. Como é que foi a sua criação para te preparar para esse mundo que a gente vive? Como é que foram suas vivências nesse sentido? Bom, infelizmente eu não tenho notícias boas para dizer que na minha geração é diferente, porque infelizmente não é. O racismo, ele continua colocando sempre a pessoa negra em uma caixinha, sabe? Esse que é o seu lugar. E o lugar em que colocam a pessoa negra não deveria existir, né? E geralmente é um lugar de inferioridade. E ainda hoje é assim. E sim, eu percebo o racismo, ele não necessariamente vai ser agressivo de forma que alguém vai chegar e te xingar diretamente, mas um olhar como se você não pertencesse àquele lugar especificamente, ou sempre te confundir com a empregada,
um profissional que é hierarquicamente inferior, continua da mesma forma. E na verdade, é até importante para quem está ouvindo a gente nesse momento entender, porque muita gente acredita que ato racista é só aquele extremismo que a gente vê, né? Quando você ofende alguém verbalmente ou fisicamente. Mas o racismo, ele acontece a partir do momento que você inferioriza as pessoas negras, que você sempre vai associar uma pessoa negra a algum estereótipo pejorativo, negativo. E quando a gente fala no ambiente empresarial, no ambiente do mercado de trabalho, é como a doutora Tânia disse, né? Na verdade, essa senhora que te viu no elevador, ela não ficou preocupada em saber o que você tinha que te fazia uma doutora, mas na verdade o porquê de você não ser uma doutora. E é isso que a gente precisa desconstruir, que as pessoas, ao olhar pra gente, elas têm que entender que nós somos o que somos e temos muito orgulho da cor que a gente carrega, né? E também isso passa por aquele processo da gente descobrir a nossa própria identidade, da gente se aceitar como uma pessoa negra, como uma pessoa preta, né? E a gente tem visto aí até os dados do IBGE que de alguns anos para cá aumentou o número de pessoas se autodeclarando negras e pardas, que é uma vitória do movimento negro que nos fortalece, né? Com você, Tânia, como é que foi isso? Você sempre teve esse reforço de identidade ou durante algum tempo houve um apagamento social para mudar o seu cabelo, o seu jeito de vestir? Como é que foi isso para você? Eu sempre enfrentei. Eu comecei assim, não aceitando. Como assim eu não posso fazer parte de um mundo no qual eu estou inserida? E aí sim, né? Eu tenho 32 anos que sou formada, eram 2 turmas na faculdade, eu era a única negra. E isso sempre me deu orgulho, assim, esse destaque de eu estou aqui, independente da minha cor, da minha raça. Meu cabelo eu sempre usei de várias formas, já usei black, já usei trança, hoje eu uso ele anelado, escovo. Já ouvi de alguma pessoa falando para mim que por eu escovar o meu cabelo, eu estava negando a minha negritude. Eu falei, mas gente, que eu sou negra tá na cara, tá todo mundo vendo. Então, do jeito que eu vou usar o meu cabelo, a escolha é minha. Isso não me define. O que me define é o que eu tenho dentro de mim. Então, eu fui passando por essas coisas, assim, todas as especializações que eu fiz, se tinha 1 ou 2 negros, incluindo eu, era muito. Então, eu vou indo e, assim, eu não, dificilmente eu me percebo num ambiente onde eu observo quantos negros tem. Eu me sinto ali enquanto pessoa, enquanto profissional, enquanto amiga. E aí raramente eu penso, nossa, só tem eu de negra. Eu acredito que para mim a forma o enfrentamento é eu me posicionar, eu aparecer, eu acredito que é dessa forma. Sensacional. E é até interessante você tocar nesse assunto do cabelo, porque de um tempo para cá, né, a indústria da beleza, da moda e até a própria mídia nos descobriu, né? Então, hoje tá na moda ser preto, né? E vale reforçar também para quem estiver escutando a gente, que quando a gente diz sobre a questão do cabelo e da aceitação, você, pessoa negra, ter o seu cabelo do jeito que você quiser, mas desde que isso seja uma escolha sua e que não seja uma imposição social para te deixar mais branco. E é isso que a gente está querendo trazer aqui, né? E eu queria conversar um pouquinho com você, Evelyn, sobre esse padrão de beleza, muitas vezes reforçado pela mídia, pela indústria da moda, inclusive em todos os lugares que a gente vai, em que dificilmente você vê o negro como bonito. Como é que você percebe as mudanças que a gente tem acompanhado nesses tempos? Como você bem disse, ser negro tá na moda, né? Mas eu comecei... essa minha batalha com o cabelo é uma questão antiga. Assim como a Tânia, eu também eu vario. Tem dia que eu tô de trança, tem dia que eu tô com o cabelo mais black power, tem dia que eu quero ele mais definido, ele fica mais cacheadinho, depende de como eu acordo. Mas hoje eu aceito o meu cabelo, eu percebo a beleza dele, a diferença dele. Mas foi um caminho de construção, uma construção muito longa, que iniciou ainda na minha infância.
Eu comecei com cuidado com o meu cabelo mesmo, mas na família, minha mãe sempre apoiando, falando, nossa, seu cabelo é lindo e tal, mas fora de casa, fora da família, as pessoas falam que o cabelo crespo ele é associado a um cabelo ruim, a um cabelo que é difícil de cuidar, que é um cabelo duro, e isso foi muito difícil. E logo cedo, antes dos 10 anos, já utilizando relaxamento de cabelo e tal. E eu descobri também que eu descobri muito cedo também que era alérgica a esses produtos. E aí aceitar o meu cabelo, poder usar ele natural, deixar crescer, passar pela transição capilar foi uma coisa bem difícil. E que hoje em dia eu já aceitei, eu já uso cabelo curto e sou muito feliz, satisfeita com a minha autoimagem. Mas foi um processo muito doloroso até chegar onde eu cheguei hoje nessa aceitação. E eu percebo que muitas meninas, elas têm muita dificuldade em entrar nesse caminho para poder aceitar o cabelo do jeito que é. Assim como a Tabata falou, nós temos sim o direito, pessoas negras têm direito de usar o cabelo do jeito que bem entender, mas também sempre entendendo que o cabelo dela natural é um cabelo bonito, né? Se você quer se transformar, é porque você quer, não necessariamente porque isso te é imposto, né? Mas é um caminho bem duro de percorrer. Quando a Evelyn fala da questão se você quer se transformar, eu acredito que aceitar o cabelo, eu não sei, talvez por eu não ter vivenciado isso tão diretamente, me incomoda essa questão assim, eu assumi meu cabelo, eu aceito meu cabelo. Tem sempre alguma coisa. Tem gente que não gosta do cabelo porque ele é muito ralo, tem gente que não gosta porque ele cresce demais, tem gente que não gosta porque tem um crescimento ruim, tem gente que não gosta porque ele é muito cheio. Então, eu acho que não deveria, talvez, ser uma transformação. Eu acredito, assim, que eu não sei como isso, e nem sei se é possível, essa aceitação ser algo natural. Não sei até que ponto que isso é uma utopia. Talvez eu queira essa equidade entre as pessoas e passa por aí também de aceitar que, assim como eu vou para a praia e gosto de ficar exposta ao sol, porque eu adoro o sol queimando a minha pele, eu não estou ali para ficar bronzeada. Eu estou ali para tomar um sol que eu gosto. Eu acho que o cabelo deveria de ser mais natural a nossa relação com o nosso cabelo. Independente de ser negro, entendeu? Aceitar essa relação, independente do cabelo ser crespo, ser enrolado, desses termos pejorativos que durante a infância a gente ouviu demais, né? Desculpa, era isso. Não, que desculpa, foi excelente você ter falado, porque na verdade faz a gente refletir sobre um processo de mudança que a gente vem vivendo, né? Dificilmente você vai encontrar uma mulher negra que nunca teve o couro cabeludo queimado por uma pasta para alisar cabelo. E hoje em dia a gente está refazendo essa rota para que os jovens e as crianças já criem essa aceitação muito antes de receber qualquer outra influência. E aí chega num ponto que você está dizendo, né, Tânia, disso não ser uma questão. Porque você olha e você se aceita exatamente do jeito que você é. E aí entra numa outra questão que eu quero trazer aqui pra gente, porque essa questão da autodeclaração e da autoidentificação, ela passa por um processo histórico, né? Muita gente fala assim, é negro ou é preto? Aí tem o censo do IBGE que pede pra gente se autodeclarar ali como preto. Mas dentro da categoria de negro, você tem pretos e pardos pelo IBGE, né? E aí você tem pessoas brancas, amarelas, indígenas e, na verdade, eu quero trazer uma reflexão proposta pela Neuza Santos na década de 80, num livro sensacional que chama Tornar-se Negro, em que ela fala sobre todo esse processo de colonização violento que a gente sofreu, que resultou na miscigenação, que são pessoas aí aqui no Brasil miscigenadas e de vários tipos, e isso interfere diretamente na forma como a gente se enxerga, né? Hoje, eu queria saber de você, Tânia, hoje você consegue dizer, eu sou uma mulher preta, eu sou uma mulher negra, e em algum momento isso já te causou alguma dúvida, ou algum constrangimento, ou algum embranquecimento? Você é moreninha? Você é mais clara? Como é que foi isso na sua vida? Na nossa família a gente tem, assim, uma coisa que eu gosto muito, que é brincar com essas questões, sabe? E tem algumas situações, sim. Eu brincava, né? Às vezes a pessoa fala assim, você é preta, Tânia? Assim, não,
preta não, preta era meu pai, ele tinha mais 2 mãos de tinta do que eu. Então, assim, a gente acaba levando um pouco para brincadeira. Mas eu sempre me declarei negra, preta, minha pele é escura, eu nunca tive esse problema, não. E passei isso. Que sorte, hein, de ser uma negra retinta. Eu só tenho uma mão. Meu pai tinha 2, minha avó já tinha um pouco mais, entendeu? Assim, a gente que. Meus filhos já têm menos ainda. Meus filhos têm 2 mãos menos do que eu. Mas aí teve uma situação que a minha filha, quando estava no primário, na primeira série, eu acredito, a amiguinha ficava chamando ela de preta. Sua mãe, a minha colega só fica me chamando de preta. Eu não sei o que eu faço. Eu falo assim, você é preta, não tem dúvida, tá na cara. Então, a próxima vez que ela te chamar de preta, você vai pedir licença para a professora e falar que ela está falando uma coisa que talvez a turma não tenha percebido. E pedir para ela repetir algo. Falar assim, tá, agora todo mundo já sabe? Bom. E aí a menina não passou mais, não mexeu mais. Porque quando é dito, quando eu não me retraio, eu acho que isso é o importante. Quando eu consigo me colocar, sim, eu sou preta, eu sou negra, independente de uma coisa ou outra. Eu estava lendo um artigo de, deixa eu pegar o nome da moça, Lucimar Rosa Dias, ela é de Curitiba, sobre a fala do Babu no Brother, sobre preto e negro. E ela fala que as pessoas com mais de 40 anos, elas tiveram esse aprendizado que são negras, porque preto é a cor da pele. E eu acho que eu vim mais ou menos com isso. Então, assim, preto ou negro não faz diferença para mim, não, sabe? Eu já escutei. Desculpa. Só uma coisa que às vezes eu vou lembrando, eu acho super engraçado. Quando eu era adolescente, eu trabalhava no hospital, naquela época era guarda jovem, sabe? E aí tinha uma senhora que ela passou perto de mim, e eu sempre, uma coisa que eu herdei da minha família, dos meus pais, é uma boa educação. Eu cumprimentava, sempre sorrindo. Ela falava assim, Tânia, você é tão educada, nem parece que você é preta. Eu assim, meu Deus do céu. Olha, isso era eu na adolescência. Agora, uns 8 anos atrás, mais ou menos, foi pior. Eu fui para um outro serviço e eu era nova no serviço. Quando eu usei o banheiro, aí saí do banheiro, a moça da limpeza entrou. Aí eu saí do espaço, quando eu voltei, ela estava falando para outra pessoa. Ela dá descarta, não sujou nada lá no banheiro. Não, mentira, gente. Isso é recente, assim, eu acho que 8 anos tem que ser recente. Aí a moça da limpeza não era de pele clara, não, ela tinha pele escura. Olha que tipo de violência, né? Que nem ela se reconhece. E você, Evelyn, quando se olha no espelho e vê uma pretona linda, qual que é a sensação? Maravilhosa. É uma sensação maravilhosa. Eu me amo. Eu falo todos os dias que eu sou linda. Olho pra mim e dou graças a Deus pela minha natureza, do jeito que eu sou mais gordinha também. Então, eu me amo. Inclusive, meus amigos falam que eu tenho autoestima ótima. Eu achei interessante me ter a memória que um poema da poeta peruana, ela chama Victoria Santa Cruz, e ela tem um poema que chama Me Gritaram Negra, e aí esse poema é bem interessante, que ele fala da transformação do significado da palavra negra para ela, que primeiro quando chamaram ela de negra na infância, isso era um xingamento e ela foi se sentindo como ofensa, mas até o momento em que ela se descobre negra e vê a potência que tem na palavra negra, em ser negra, o que significa ancestralidade, tudo relacionado ao ser negro, e ela passa a ter uma visão positiva, ela ressignifica a palavra negra. E eu acho que, para mim, o significado de negra sempre foi muito bom. Eu digo isso pela minha relação com a minha família. Tanto que o apelido da minha mãe, meu pai chama minha mãe de negra, é uma forma muito carinhosa. Então, o negro, para mim, nunca foi uma forma de xingamento. Nunca foi. E tudo que é negro, para mim, é bom. Então, e eu sempre reforço isso por onde eu passo, tá? O negro é bom, o negro é lindo, o cabelo do negro é lindo, não tem essa,
Até porque tudo que relaciona ao negro, eles tentam colocar para o negativo, mas eu acho que está na hora de a gente ressignificar e levar para o nosso meio, o meio que a gente vive, a ideia de que o negro é positivo. Ele não é negativo. E acredito ter crescido com essa visão, esse significado diferente da palavra negra, fez toda a diferença para mim. E eu me sinto maravilhosa. Que tal uma dose de saúde? E ainda aproveitando isso que a gente está falando, tem um tema que é o colorismo. Muita gente conhece, muita gente desconhece, traz algumas polêmicas. E eu acho até interessante que a gente traga isso, porque a Alice Walker, também, que é uma escritora, ela trouxe esse conceito para dizer o seguinte: o que é o colorismo? Pessoas com pele mais retinta, mais preta, mais escura, os traços largos, sofrem mais preconceito do que pessoas como eu, que sou uma filha de mistura e tenho a pele mais clara. E aqui no Brasil, quando a gente vai avaliar o colorismo, entra um debate, uma polêmica grande, porque nós somos fruto de miscigenação. E, infelizmente, uma miscigenação que foi violenta, que foi feita a custo de estupro de mulheres negras escravizadas, né? Então, hoje você encontra negros da pele retinta e do cabelo liso, ou você encontra negros da pele mais clara, mas do nariz chato, a boca larga, o cabelo crespo. Como é que vocês enxergam isso no dia a dia? Porque, por exemplo, no meu caso, enquanto uma mulher negra, mas com o nariz mais fino, o cabelo menos crespo, eu entendo que eu sofro muito menos preconceito, ou a sociedade me coloca em outra posição, em outro lugar, do que minha prima Marina, que é uma negra retinta, do cabelo muito crespo e do nariz muito largo. Como é que vocês enxergam isso? Eu enxergo como se fosse uma régua, em que uma ponta tem o preto absoluto e o branco absoluto na outra ponta. E quanto mais próximo do negro absoluto ou do mais retinto, o preconceito é maior. E quanto mais próximo do branco, seria o mais próximo do ideal. Não que eu concorde com isso, mas infelizmente é a personalidade. Né? E sim, existem essas questões. Quanto mais traços, quanto mais próximo do negro, mais você sofre preconceito. Se o seu cabelo não é escovado, não é um cabelo liso, você sofre preconceito. Se o seu nariz não é um nariz fino, que é o fino é relacionado... Tudo que é branco é relacionado ao bom, ao belo, ao bonito, ao certo. E sendo que não, quando se trata de ser humano, não tem isso, não tem essa questão. Não deveria existir essa questão de quanto mais próximo de uma cor ou ter um ideal, já que nós somos tão diferentes, né? É assim que eu percebo a questão do colorismo e do racismo no Brasil. Eu concordo com isso, sim. Eu vivencio isso no peito. Eu tô, né, graças a Deus, eu tenho boas mãos de tinta na minha pele. Então, eu vivo isso, sim. Eu vejo que, às vezes, eu gosto de falar de mim, sabe? Eu me uso como exemplo, eu falo das minhas dificuldades, das minhas limitações, da mesma forma que eu falo das minhas potencialidades, das minhas conquistas. E eu mesma já vi colegas minhas falando, porque eu sou negra, e eu olhar e falar, mas essa pele clara, falando que é negra, eu admirar isso, entendeu? Talvez por essa vivência diferente. Enquanto eu tenho a pele escura, então eu sou negra. Que não tem a pele escura, não é negro? Como que é isso? Mas eu acredito que vem tudo para reflexão. E isso que eu acho interessante, a gente poder falar dessas coisas e a gente aprender, a gente crescer, a gente expandir consciência sobre nós e sobre aquele que está à nossa volta. Exatamente. E também chamar para a luta antirracista essas pessoas que ainda não se enxergaram enquanto negras, né? E principalmente as pessoas que não são negras, né? Porque a gente costuma dizer que o racismo não é um problema do negro, nós sofremos essa violência, né? E outra questão que eu queria trazer para a gente também refletir é porque nós estamos numa data simbólica, importante, que é o dia 20 de novembro, e aí eu vou dizer por mim, é a época do ano que eu sou mais procurada para palestrar, para conversar, para dialogar, mas por que o negro só recebe protagonismo e só é lembrado nessa data e essa luta não se expande para o ano todo, meninas? Essa é a questão de R$1 milhão.
Hoje eu estava pensando na questão do inconsciente coletivo, que o Jung abordou. E aí nós vamos trazendo isso no nosso inconsciente, né, devido à nossa ancestralidade, e nós vamos ficando num lugar em que a gente não se manifesta. Como o Evelyn falou no início, a gente vai ficando em umas caixinhas, é sempre colocado numa caixa. Eu acredito que nós, negros e não negros, nós enquanto pessoas, enquanto indivíduos, respeitando a individualidade de cada um, nós precisamos conscientizar que somos seres, que somos humanos, que somos diferentes. E, em hipótese alguma, que somos menos ou mais do que o outro. Porque aquilo que você tem de qualidade pode não ser a minha qualidade. E aquilo que eu tenho de qualidade pode não ser a sua. Eu sou uma profissional mais prática e eu tenho amigos que são profissionais mais teóricos. E a gente tem uma troca super legal, super fantástica, porque eu não tento ser teórica como ele não tenta ser prático como eu, e a gente se complementa e a gente trabalha bem. Então, essa conscientização precisa começar nós. Nós precisamos nos ver e nos colocar a todo momento. Quando o Evelyn fala que precisa trazer a beleza do negro para o ambiente onde ela vive, nós precisamos estar o tempo todo falando da nossa importância enquanto pessoa, independente de cor de pele, de situação socioeconômica, de gênero, essas coisas todas. Ô Evelyn, e na sua avaliação, por que num país onde 56% da população é negra, o racismo ainda é um dos principais problemas que a gente vive? Eu percebo, Tabata, que o racismo ele ainda persiste porque a empatia ela não é natural. Deixa eu explicar isso melhor. A questão, o racismo ele é estrutural, então ele é natural. O normal na nossa população é ser racista. O diferente mesmo, e o que faz que a mudança aconteça, é ser antirracista. É todos, não só as pessoas negras, mas as pessoas brancas, toda a população, ela trabalhar contra o racismo, de forma organizada, de forma planejada, com projetos e tal. Porque o nosso país, ele teve uma política institucional, uma política mesmo federal, até ali na época da Primeira e Segunda Guerra, quando teve a migração dos italianos e tal, uma política de Estado que incentivava o embranquecimento da população. Agora, qual é a política que volta para que enegreça-se a nossa população? Não tem. E eu acho que isso reforça a questão do racismo na nossa sociedade. O fato de não terem mais ações antirracistas, em que não só a população negra lute, mas também toda a população brasileira lute contra o racismo. E mesmo porque é extremamente cansativo, doído, sofrido e doloroso que essa luta seja só nossa. Sim. Porque a gente está cansado de saber que a gente vive numa estrutura e num sistema arquitetado para que a gente dê muito errado. Uhum. Então, desde que a gente nasce, só por causa da nossa cor, a gente já tem que pedalar e batalhar muito mais contra uma estrutura que determina desde o nosso nascimento que a gente não vai dar certo. Uhum. Então, quando o Evelyn fala do racismo estrutural, é esse racismo que está entranhado, enterrado em todas as estruturas, sejam elas quais forem. No mercado de trabalho, na religião, na educação, na cultura. E eu queria falar um pouquinho dessa pirâmide social para a gente entender a importância da luta antirracista, porque a gente tem nessa pirâmide, no topo dela, os homens brancos, abaixo deles, as mulheres brancas, abaixo delas, os homens negros e abaixo de todo mundo, as mulheres negras, né? Então, assim, aí a gente vê um poder e uma força muito grande
do feminismo negro para essa luta antirracista, porque nós somos a parte que mais sofre, nós somos a parte mais prejudicada em todas as estatísticas. Então, enquanto mulher negra, Tânia, eu queria que você dissesse a importância do feminismo negro, que foi ignorado no movimento feminista branco, que foi ignorado quando se pensou em voto, que foi ignorado quando se pensou em mercado de trabalho. E hoje, se a gente está tendo evoluções significativas, é porque está partindo de nós, está partindo das nossas mãos. O movimento está começando de baixo para cima, porque a gente sabe que o nosso lugar é esse topo, né, Tânia? Sim, com certeza. A busca é essa, né? E quando você estava falando dia 20 de novembro, a gente aparecer só no dia 20 de novembro, eu estava lembrando que reforça-se a violência contra a mulher no dia 8 de março. Então, assim, como que precisa ainda da gente escolher uma data para estar reforçando esse tipo de coisa. E eu acredito que a nossa luta, enquanto mulher e negra, é isso, de trazer sempre a nossa força, a nossa capacidade, a nossa inteligência, a nossa beleza, é poder colocar isso, igual eu falei anteriormente, sem segregar, porque se a gente se fecha também num grupo de mulheres negras, como que nós vamos dar espaço para que isso cresça, para que isso flua para além desse ciclo, entendeu? Então nós precisamos sim de nos posicionar. Eu falo muito sobre isso nos meus atendimentos, palestras, qualquer coisa que eu faço, sim, da importância da gente saber quem a gente é, os recursos que nós temos, todos os recursos internos, principalmente, para que eu possa me apresentar, me posicionando enquanto pessoa. Eu vejo por aí. E, Evelyn, e na sua avaliação, você que é uma mulher preta, jovem, certamente feminista, qual que é a nossa importância para a luta antirracista? Nossa, eu, enquanto você estava falando, eu pensei o tempo inteiro na minha sobrinha e em como as nossas meninas, elas são influenciadas pelo que elas veem, né, pelo meio em que elas estão. E eu me sinto na responsabilidade de ser uma mulher de sucesso, para que elas vejam que existe um caminho em que elas podem seguir. Eu acho que é assim que eu enxergo essa questão. Sabe, ser uma referência para as outras, para as meninas, e ver que ocupar espaços em que até hoje não eram ocupados, ocupar eles e mostrar para elas que, ei, vocês podem seguir por este caminho, existe esse caminho a ser seguido, sabe? E na verdade, sua fala me remete a tudo que a gente está partilhando aqui, porque a gente está aqui hoje graças às que vieram antes de nós. Sim. E as que vêm depois de nós vão ter um caminho muito mais pavimentado, né? E assim, pensando na luta feminista, nós estamos abrindo esse caminho. E pensando na questão institucional e empresarial e do mercado de trabalho, a gente vê grandes empresas também correndo atrás desse tempo que foi negligenciado para poder trabalhar e para poder pensar e agir em diversidade e inclusão. E a gente sabe que o Grupo Santa Casa BH está criando, né, um grupo específico de diversidade e inclusão justamente para discutir e informar tanto as pessoas que trabalham aí, quanto as pessoas que passam por lá todos os dias. Eu queria a opinião de vocês sobre a importância das instituições também assumir a responsabilidade que elas têm nesse processo todo de reparação histórica, né? Porque não adianta a gente ficar só no âmbito do debate. Vamos debater, vamos discutir. As empresas e as instituições, elas precisam agir com reparação histórica e repensar a postura delas, né? Isso tem acontecido muito, né, Tânia e Evelyn? Sim. É muito interessante. Eu fiquei muito feliz em saber dessa iniciativa da Santa Casa, porque, como eu disse anteriormente, a empatia, ela não acontece do nada. Tem que ter um convite para ela, tem que ter um convite para a luta antirracista. E todas as organizações também tem que ser assim. Não dá para ficar só no debate, discutindo o racismo ele é ruim, ele impacta financeiramente, a falta de diversidade, ela, né, comprovadamente, ela traz prejuízos financeiros. Não dá para ficar só no âmbito do debate. Tem que ter ações que são concretas contra o racismo. Tem que saber mesmo, olhar para dentro da sua instituição e saber
quantas pessoas negras tem na minha instituição? Aí, para além de quantas pessoas, quais são os cargos, onde elas estão hierarquicamente alocadas? E como fazer essa reparação histórica, alocando sim pessoas negras em cargos superiores? E se questionar por que não tem pessoas negras e não tem mulheres negras na diretoria da minha instituição? Por que elas não chegaram aqui? Existem profissionais competentes, independente da cor, mas por que as profissionais competentes negras não estão aqui na minha instituição? Por que nós estamos perdendo esses profissionais e essa visão diferenciada na nossa organização? Eu acho que tem que ter ações que são concretas para poder realmente fazer essa reparação histórica dentro das instituições. Eu vejo que esse movimento nas empresas, nas instituições, é um movimento de nos tirar de uma caixa. O lugar do negro é ali. Não, o lugar do negro é onde ele quiser. E onde ele tiver competência para estar. Então, assim, há muitos anos, gente, eu falo de muitos anos, eu já estou com 58 anos, tá? Então... tá jovem ainda tem muita caminhada pela frente. Se eu for seguir minha tia morreu com 100 anos no ano passado. Aí, ó, arrasou. Não, lúcida, gente. Você vê como é que ela sentava retinha e lia Bíblia sem óculos, sabe? Justamente, você está no meio do caminho ainda. Estou no meio do caminho. No meio do caminho, tem muita jornada aí pela frente. Mas eu trabalhei muitos anos na maternidade Otávio Valadares com mulheres com diagnóstico de câncer de mama. E às vezes elas precisavam de fazer alguma intervenção, ficarem hospitalizadas em outros hospitais, não a maternidade. E como o nosso trabalho lá era um trabalho de equipe, médico, psicólogo, fisioterapeuta, serviço social, todos nós acompanhávamos todos os pacientes. E quando acontecia de minha amiga e eu irmos num desses outros hospitais onde alguma paciente nossa estava internada, a gente era parada na portaria, pedia documento, ligava para o andar, conversava com a enfermeira para liberar a nossa entrada. Já teve vez da gente ter que voltar. E os nossos colegas, quando chegavam, né, o fisioterapeuta, o médico, como é que se fala, né? Eles chegavam e falavam, viver a paciente tal, nem documento às vezes. Então é a questão de ser mulher, de ser negra, isso tudo, sendo trabalhado na instituição, a gente caminha para um atendimento, para um tratamento mais equalizado. E uma outra coisa que eu gostaria de falar sobre essa instituição. A minha filha está buscando a maternidade e ela fez uma pesquisa em 11 clínicas de fertilização em Belo Horizonte e ela não encontrou nenhum médico ou médica negra. Meu Deus. Nem paciente e muitos nem recepcionista. E aí ela se pergunta, mas será que é uma questão que eu não devo me importar? Será que as mulheres negras não desejam ter filho? Será que nenhum médico, se não, eu já trabalhei com médico negro, mas por que assim, um ou outro conhece um ou outro aqui ou ali? Então, é por isso que eu falo que a gente precisa ter o direito de estar onde quiser e tiver competência. E esse direito é garantido pelo poder público, né? Cada um assume sua responsabilidade enquanto indivíduo e as instituições fazem o mesmo, mas a gente sabe que esse processo de igualdade e de justiça social, ele passa pelo poder público quando ele dá igualdade de condição já na infância, de uma boa educação, né? E quando a gente pensa também nessa questão das empresas, os negros eles não estão em cargo de liderança porque eles sequer entram nas empresas. Sim. Porque os processos seletivos eles já são muito cruéis. Eu me lembro que eu fui participar de um processo seletivo numa empresa e eles não me deixaram passar para a fase seguinte, elogiaram o perfil e nananã, mas porque eu não sabia falar inglês. Eu falei, gente, eu não dou conta de pagar a mensalidade da minha faculdade. Por que não mapear um bom perfil e dar condições para que essa pessoa esteja naquele lugar, sabe? Sim. Porque senão fica parecendo que é preguiça da gente, né? Sim. Que a gente é preguiçoso, que o branco está nos melhores lugares porque ele mereceu, porque ele trabalhou, porque ele se esforçou, como se a gente tivesse as mesmas condições de lutar por algo. Geralmente eles começam a vida em Ferrari e a gente começa a pé, né? Justamente. É mais ou menos isso, é mais ou menos. Eu queria trazer uma outra questão aqui pra gente conversar, ainda falando nessa questão do preconceito, tá muito dentro das raízes da nossa cultura. A gente ainda, em pleno século XXI, tem que educar as pessoas em relação a várias posturas, inclusive na nossa língua, que usam os termos negro ou preto sempre de forma pejorativa.
Denegrir, que é tornar negro, cabelo ruim, mulata, associando uma negra com curvas a uma mula, que é um animal, da cor do pecado, a coisa tá preta que a coisa tá ruim. Como é que a gente vai conseguir colocar na cabeça das pessoas a importância delas estudarem, conhecerem a história delas, conhecerem o que elas estão falando e fazendo, gente? Conversando. Vai lá, Hebe. Conversando, sabe? Eu acho que tudo começa com a conversa e com a conscientização. Porque muitas pessoas, elas, às vezes, nunca pararam para pensar que, sabe? Pensar nas palavras. E aí acabam só perpetuando o racismo, né? O racismo só perpetuando, sem nenhum momento de reflexão. E aí eu acho que cabe a nós, que percebemos que já conseguimos romper, né, com essa barreira, conversar com as pessoas e conscientizar elas. A palavra, ela é poderosa e a gente tem que conversar com as pessoas de forma não violenta, é claro, e conscientizar eles sobre a importância de modificar a forma em que eles falam e conscientizar as pessoas da importância de valorizar a pessoa negra. E assim, a gente sabe que muitas pessoas têm acesso à informação, outras nem tanto, mas eu acho que a gente já vive num momento em que a gente precisa acordar. Eu queria sua opinião sobre isso, Tânia, para ver assim, se a gente consegue caminhar para alguma proposição. Discussões extensas e poucas práticas, e essas práticas vindas apenas de pessoas negras. Como é que você acha que a população não negra pode se juntar a gente nessa luta? Eu penso que a melhor forma para impactar essas pessoas ainda é pela fala, pelo discurso, e não só entre a população negra. Nós precisamos de convidar as pessoas não negras para participarem conosco dessas discussões, porque, como eu disse lá atrás, existem outras situações em que as pessoas sofrem, não essa discriminação igual negro, mas tem a questão socioeconômica e às vezes a pessoa não é negra, mas tem uma condição precária e tem pouco acesso à informação, à estudo, essas coisas todas. Então precisa de ser um movimento mais amplo. Eu acredito sim que a gente precisa de conversar, de esclarecer. Existem alguns termos, né? Você estava falando de termos que são pejorativos e que às vezes a gente desconhece, que está no nosso discurso dia a dia. A questão da mulata, a questão da fome negra, a questão de isso é coisa de preto e várias outras coisas. Não só essas palavras, mas a questão cultural. Eu sempre trabalhei no serviço de saúde, né, em algumas instituições, e num desses trabalhos, no final do ano, o representante do laboratório e ofereceu uma festa de Natal para ele. E aí, conversando o que queria na festa e tal, eu não estava nem participando muito da conversa. E aí uma colega falou, tem que ter música, a gente podia dançar. Aí ele virou para mim e falou comigo assim, a Morena gosta de pagode, né? Tem que ter um pagode para Morena. E eu olhei para ele e falei assim, o que em mim faz você pensar que eu gosto de pagode? Não que eu não gosto, eu deixe de gostar, a questão não era essa, sabe? Mas essa referência que a gente tem que gostar de um tipo de coisa, tem que gostar de um tipo de roupa, tem que ir para certos lugares. Não é isso, a gente precisa de desmistificar tudo isso, entendeu? E eu acho que é assim mesmo, devolvendo assim, o que é isso que você está me falando? Para que você está me falando isso? O que você quer com isso? A gente precisa realmente de ter consciência para ajudar o outro, aqueles que estão à nossa volta, a também expandir consciência. Retirar eles do automático. E é como diz Angela Davis, não basta não ser racista, a gente precisa ser antirracista, né? E a gente já está caminhando para o final do nosso bate-papo, mas antes disso, já que a gente está falando tanto sobre conscientização, queria que vocês deixassem indicações de algum livro ou algum filme que seja interessante para as pessoas pensarem sobre o combate ao racismo. Tenho 2 indicações. Uma indicação é infantil, do Emicida. Ele fez um livro que chama Amoras.
É um livro Lindo esse livro! É muito lindo, é muito sensível a abordagem dele, é uma introdução para se falar sobre a questão, a questão da consciência negra justamente para as crianças, apresentar a nossa beleza. Tem uma fala desse livro que é: as amoras mais pretinhas são as mais doces, ou seja, que as pretas são as mais doces. Então valoriza a palavra preto, negro, associar o bom isso, e levando isso para as crianças, sabe? Foi muito emocionante para mim ler esse livro, ter contato. E o outro livro é o da Djamila Ribeiro, que é o Pequeno Manual Antirracista, porque ele é um livro introdutório, é um livro de leitura muito fácil, muito acessível, e eu acho que deveria ser o início para todo mundo queira se tornar uma pessoa antirracista. Amei suas indicações. Pequeno Manual Antirracista tem que ser a bíblia de todas as pessoas nesse país, para a gente começar a conversar sobre a luta antirracista. Justamente, é por isso que desde o lançamento da pré-venda dele, ele está sendo um dos livros mais vendidos. Dose de saúde. E você, Tânia, qual que é a sua dica pra gente? Eu não vou sugerir nenhum filme e nenhum livro que aborda o racismo. Como eu falo muito de conscientização e da importância de nos aceitarmos e aceitarmos aqueles que estão à nossa volta, eu vou sugerir um filme que já tem um tempo, um filme mais antigo. Ele se chama Toque Toque. Então ele fala dessa importância de aceitarmos a diferença do outro, para a gente conseguir aceitar as nossas próprias diferenças. Sensacional. Inclusive, eu vou anotar, porque eu quero ver também. Também, já anotei. Assiste sim. Eu quero. Ele é divertido, tem um final surpreendente, e é leve, a gente sabe, acho que vale a pena. Assim, no meu site, assim, eu tenho umas sugestões de livros, de filmes, que eu gosto muito de filme, e alguns textos, e ele está lá, indicando toda essa importância da aceitação das diferenças. Eu quero indicar um filme chamado Selma, Uma Luta pela Igualdade, que é um filme que fala um pouco sobre a luta do Martin Luther King, para a gente poder reverenciar essa luta tão importante para nós negros por liberdade, e que ele fazia com maestria, com educação, com respeito. Então é um filme forte que nos ajuda a entender um pouco dessa tentativa de luta pacífica do Martin Luther King pela igualdade, pela justiça. E eu queria também fazer uma outra indicação. Ao invés de indicar um livro, eu gostaria de indicar uma livraria. A gente tem aqui em Belo Horizonte uma livraria chamada Banto, fica no centro da cidade, perto da Praça da Estação, que é a única livraria que a gente tem na cidade, focada em autores e autoras negros. Então eu acho super interessante, porque ali você vai conseguir material sobre racismo, sobre antirracismo, e para além disso, você vai ter oportunidade de ler negros e negras falando sobre diversos assuntos, porque nós podemos ultrapassar a pauta do racismo e falar sobre muitas vivências. Então eu indico a Livraria Banto para vocês. E agora, para a gente já encerrar, queria uma falinha rápida, Tânia e Evelyn, com uma mensagem final para quem estiver nos ouvindo aqui. Sejamos todos antirracistas. Entender que o negro é lindo, o negro é bom, ele pode estar onde ele bem quiser. É isso. Lindo. Tânia? Eu vou fazer igual a indicação. Eu não vou falar só para os negros, não. Eu vou falar da importância da gente se aceitar. Para a gente se aceitar, a gente precisa se conhecer. E quando a gente se conhece, a gente tem uma facilidade maior de aceitação e de respeito por nós e por aqueles que estão à nossa volta. E o meu recado vai diretamente para pessoas brancas, para pessoas não negras. Para a gente ter um mundo de igualdade, a gente precisa 100% de vocês nessa luta. Assumam o papel de vocês, assumam a responsabilidade de vocês, pratiquem o respeito e a empatia, lutem para que nós tenhamos o que é o mundo que vocês querem para vocês mesmos, e um mundo com igualdade, porque a gente precisa disso. Então eu quero agradecer, Evelyn, Tânia, agradecer ao Grupo Santa Casa
por esse bate-papo tão rico, tão proveitoso. A gente está terminando mais uma edição do podcast Dose de Saúde, agradecendo a presença também de vocês que estão ouvindo a gente, que estão até agora nos presenteando com essa audiência. Muito obrigado a todos. Esse podcast é produzido pelo Grupo Santa Casa BH, há mais de 120 anos cuidando da saúde dos mineiros. Curtiu o Dose de Saúde? Ouça o podcast nas principais plataformas digitais e compartilhe com seus amigos. Muito obrigada a todos. Até a próxima edição do Dose de Saúde. Um beijo, tchau e lembrem-se, sejamos todos antirracistas. Até mais. Você ouviu Dose de Saúde, um podcast produzido pelo Grupo Santa Casa BH. Dose de saúde.